Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça para desvendar uma das frases mais arrepiantes da literatura de terror. Uma frase que com certeza ecoa muito além das páginas do livro. Vamos decifrar o enigma do que significa flutuar em It, a obra-prima de Stephen King. Eles todos flutuam aqui embaixo. Essa promessa, sabe, sussurrada do escuro por Pennywise, é o coração de todo o mistério. É uma frase icônica, aterrorizante e, acima de tudo, profundamente enigmática. Mas, afinal, o que isso realmente quer dizer? É uma coisa literal? Uma metáfora? Bom, vamos fundo nisso. Para a gente entender o que acontece com as vítimas, primeiro a gente precisa entender o que é o predador. Porque é isso, para decifrar o tal do flutuar, a gente tem que olhar para além daquela máscara de palhaço e encarar a verdadeira e assustadora natureza da coisa. Olha, a primeira coisa que a gente precisa sacar é que Pennywise não é a coisa. Pennywise é só um disfarce, uma projeção mental que a coisa usa para atrair as presas. A entidade real, ela é algo muito, mas muito mais antigo. Uma força cósmica primordial, movida por uma fome simplesmente insaciável. A coisa veio de um lugar chamado macroverso. Pensa numa dimensão que existe totalmente fora da nossa realidade conhecida. É lá que nasceram forças ancestrais e opostas. De um lado a criação e do outro o consumo, a entropia. A coisa, bom, ela é a personificação desse consumo. E a sua forma verdadeira, bem, é algo que a mente humana simplesmente não consegue processar. É conhecida como as Dead Lights, ou luzes da morte. É uma presença indescritível de uma luz laranja, destrutiva, que leva qualquer um que a veja à loucura instantânea. Essa é a essência que se esconde por trás da máscara. Com isso em mente, dá para começar a entender que a fome da coisa é única. Não se trata só de devorar carne. É algo muito mais profundo. É, de fato, uma fome metafísica. A coisa não come só corpos. Na verdade, ela consome a consciência, a energia vital, a essência psíquica das vítimas. O medo é o tempero, sabe? É a energia existencial que ela absorve como seu alimento principal. O ato físico de comer é só uma consequência disso tudo. O processo todo é quase um ritual. Primeiro vem a atração, onde o medo funciona como a isca perfeita. Depois, o consumo físico, quando o corpo é destruído. E, por fim, o passo mais importante e assustador, a absorção psíquica, onde a consciência da vítima é completamente assimilada pela coisa. E é exatamente aqui que a gente começa a responder a nossa pergunta inicial. Vamos analisar o que flutuar significa dentro das regras do próprio universo de Stephen King. Certo! Então, para onde vão as almas que a coisa consome? O que acontece com a consciência delas depois de serem absorvidas? Elas entram no tal estado de flutuação. As almas das vítimas ficam presas no covil da coisa, suspensas num lugar entre o nosso mundo físico e a dimensão dela. Elas não estão verdadeiramente vivas, mas também não se foram por completo. São como cascas espirituais, ecos do medo que sentiram. Mas claro, como em toda grande obra, sempre existe uma camada mais profunda. Vamos agora sair um pouco do significado literal para mergulhar na poderosa interpretação simbólica disso tudo. Simbolicamente, flutuar representa a perda da identidade, a perda do que a gente pode chamar de peso existencial. Quem flutua não tem mais corpo, não tem mais vontade, nem individualidade. É a dissolução completa do ser. E essa ideia está ligada diretamente à cidade de Derry. Existe uma metáfora poderosíssima no livro que diz: Derry é um corpo-cidade e a coisa é seu coração putrefato. Pensando assim, o ato de flutuar se torna uma grande metáfora para o trauma reprimido da comunidade inteira. As vítimas flutuantes são a sombra coletiva dos cidadãos de Derry. São as memórias dolorosas que não são apagadas, mas ficam ali, suspensas no subconsciente coletivo, alimentando o ciclo de violência e ignorância da cidade. E dá para a gente ampliar essa perspectiva ainda mais para uma escala cósmica, uma batalha que, na verdade, enquadra a história inteira. Porque lá no macroverso, a coisa não está sozinha. Ela tem um oposto, Maturin, a tartaruga. Se a coisa é o consumidor, o princípio da entropia, da destruição, Maturin é o criador, o princípio da criação e do equilíbrio.
As vítimas da coisa, portanto, acabam presas bem no meio dessa luta eterna. O destino delas não é só pessoal, é cosmológico. Elas fazem parte da própria trama da realidade, nessa disputa sem fim entre criar e consumir. E tudo isso nos leva finalmente à resolução. O que acontece quando esse ciclo se quebra? O que acontece quando o flutuar finalmente para? E aqui está a resposta completa para o mistério, dividida em 3 camadas bem claras. No nível literal, flutuar é ter os corpos e almas presos no covil da coisa. No metafísico, é ter a consciência suspensa nesse limbo dimensional. E no nível simbólico, representa o trauma coletivo e reprimido de uma cidade inteira. É por isso que, quando a coisa é finalmente derrotada, os flutuantes caem. Esse momento simboliza a libertação, as almas que estavam presas são soltas e aquele trauma profundo que a coisa mantinha cativo é finalmente confrontado e liberado. Então, no final das contas, o ponto crucial é que flutuar é muito mais do que um simples elemento de terror. É sobre memória, é sobre trauma e sobre a coragem que é necessária para confrontar aquilo que se esconde bem debaixo da superfície. Isso nos deixa com um pensamento final, uma verdade que transcende a ficção. O que é esquecido não está morto, apenas flutua, esperando para ser lembrado. No fundo, o destino das vítimas da coisa é o destino de toda a memória reprimida, suspensa no abismo até que alguém tenha coragem de descer e encará-la.